Oi, Mi, boa noite. Boa Hoje nós, noite. hoje nós vamos estar aprendendo como fazer o planejamento bíblico e é uma forma de nós iniciarmos esse ano apresentando ao Senhor e finalizarmos o ano também agradecendo e apresentando tudo aquilo que Ele fez na nossa vida durante um ano inteiro. Nós estamos ainda no mês de janeiro, hoje é dia 6, ainda temos aí alguns dias do mês de janeiro, então nós podemos estar construindo essas metas, nós podemos estar construindo isso na presença do Senhor. E isso eu chamo de o plano anual de oração, é o ano bíblico, é o meu planejamento, que envolve tanto o planejamento daquelas coisas que eu quero conquistar, que é o planejamento, o meu profissional, o que que eu quero estudar, o que que eu quero ser, e também o meu plano de oração, é o plano anual de oração, onde eu separo versículos bíblicos, aqueles versículos que falam mais ao meu coração, que sempre tem uma mensagem bastante forte no meu coração, e eu vou fazer esse relacionamento desses versículos bíblicos e vou dividir por cada mês, e eu vou estar declarando esses versículos para estar sustentando a minha fé, para cada vez estar fortalecendo mais a minha fé, tá bem? É, Sim, eu pedi para você fazer um exercício agora à tarde, que foi o exercício de você escrever como é que está a sua vida hoje, como é que está o estado da sua vida. Isso é um exercício para gerar consciência dentro de nós, porque a gente só consegue fazer um planejamento, a gente só consegue avaliar quando a gente olha para dentro de nós, olha para a nossa vida e faz essa avaliação. Isso é trazer consciência. Aí eu pedi para vocês escreverem no caderno como está a sua vida e como é que você deseja que ela se torne. Eu vou colocar aqui um pouquinho do som, aí você me confirma se você está ouvindo a música de fundo. sim, Tá conseguindo ouvir? sim. Tá. Continua ouvindo ou tá bem baixinho? Tá bem baixinho. Deixa eu aumentar só um pouquinho. Mas você consegue ouvir minha voz também, né? Sim, Tá. Então eu pedi para você escrever e também escrever aquilo que você deseja. Qual é a tua visão? O que você quer para a sua vida? E também escrever uma lista de sonhos, que a partir dessa lista de sonhos você vai estar construindo a sua visão para que você possa, através do Google, você procurar imagens referente a esse sonho que você quer conquistar e que você vai criar. Nós chamamos de o Mural da Vida Extraordinária ou Vision Board, mas é um quadro onde você vai estar colocando fotos que realmente te tragam um sentimento e que você tenha certeza que é aquilo que você quer conquistar. Seja um corpo mais saudável, um corpo físico sarado, torneado, ou um carro que você deseja comprar. O carro ali você está só gerando o sentimento dentro de você, a convicção de que se você quiser alcançar esse carro, quer alcançar muito esse objetivo, você vai ter que ter atitudes para alcançar esse objetivo. Que um exemplo que eu estou te dando aqui é comprar um carro. O que eu preciso fazer para comprar um carro novo? Quanto eu preciso trabalhar? Quanto de dinheiro eu preciso guardar? Se o meu nome está com débito, se está, digamos, no Serasa, eu preciso limpar o meu nome para ter um crédito. Eu posso pagar um consórcio? Quanto eu tenho disponível que eu posso pagar uma carta de consórcio e ali depois usar essa carta para tirar o meu carro? Quanto tempo vai levar? Então, tudo isso a gente começa aquele quadro, quando você olha o carro que você quer alcançar, aquilo que você deseja, você olha para lá, ele te motiva, ele te dá uma razão para você ficar motivado todos os dias, para que você acorde, para que você tenha atitudes corretas e atitudes diferentes que vão te levar a esse objetivo, certo? sim. Você fez isso? Você fez esses exercícios, essa lista de sonho, de escrever aquilo que você quer ver? Eu só não peguei as imagens ainda. Uhum. Certo. Isso daí, ele é chamado pelo Dr. Mike Murdock. Isso daí eu aprendi e no livro que eu li dele, ele fala sobre a lei do reconhecimento. E você também está orando com um propósito. Por quê?
Eu tenho um propósito de estar regando essa imagem, esse sonho que eu tenho em oração, tudo está colocando. E a Bíblia diz lá em Provérbios 16:1 que aos homens cabem fazer seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, a gente pode sonhar, a gente pode traçar nossas metas, os nossos objetivos, mas o Senhor, ele vai nos conduzindo para que nós possamos alcançar aquele objetivo. Talvez a condução do Senhor, como a resposta certa vem dele, talvez na metade do percurso você perceba que você precisa ajustar algumas coisas e precisa mudar a rota. Talvez aquilo que você planejou de fato para fazer e é algo que você quer alcançar e você espera que aconteça, você está gerando isso dentro de você, esse sentimento que aconteça, não aconteça da forma como você esperava, mas o Senhor vai te mostrar um outro caminho, uma outra solução, onde Ele vai também pode te levar para você alcance esse objetivo. E quando tudo está alinhado com a perfeita vontade dele, quando ele alinha, quando está alinhado as nossas atitudes, a nossa postura, eu acredito muito que, como diz lá em Salmos 37, que diz o Senhor, ele atende o desejo do nosso coração. E também como tem uma verdade bíblica que diz que ele atende também se está de acordo com a divina vontade, a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes quando ele dá um não é porque naquele momento não era para ser, mas que a gente também pode receber dele também em um outro momento, que na verdade a gente já está mais preparado para receber, tá bem? Então essa é Sim. a ideia e esse é o objetivo da gente montar o quadro de sonhos. Eu vou compartilhar aqui uma tela contigo. Deixa eu só abrir a imagem aqui rapidinho. Deixa eu abrir a imagem aqui que eu quero compartilhar para que você possa entender melhor. Deixa eu abrir aqui a imagem. Tá. Ele não me abriu a tela. Tá aqui. Deixa eu abrir aqui a vez. Fotos. Tá abrindo a foto. Deve estar quente. Uma coisa também que eu pedi para vocês fazerem foi escrever a tua lista de valores. Quando a gente tem os nossos valores bem definidos, a gente consegue, quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente consegue tomar decisões baseadas nos nossos valores. Que se alguma decisão, você está conseguindo ver a tela? Compartilhei contigo? Sim, estou. Aqui, isso aqui é um exemplo, tá? Digamos assim, a gente está com algum problema no casamento, ou está tendo desarmonia, isso aqui eu te dando um exemplo. Sim. E quando eu olho para esse painel da minha vida extraordinária, quando eu olho para esse quadro, quando eu olho para os valores que eu escrevi, o que é importante para mim? É importante para mim ter um relacionamento com Deus, é importante para mim a família, é importante para mim um relacionamento conjugal bem-sucedido. Então, muitas vezes, quando eu penso num divórcio, algo que não dê mais certo, quando eu começo a ver uma situação tão difícil, isso eu estou falando em casos assim que não há violência doméstica, certo? Sim. Que é muito delicado, se no caso com violência doméstica, porque aí também fere a integridade da pessoa, entendeu? Atentado à vida, né? Isso, é atentado à vida. Então, nesse caso, é melhor separar, porque preserva a vida da pessoa. Além de preservar a vida dela, preserva o emocional, né?
porque uma Uhum. pessoa que vive num relacionamento assim, abusivo, ela não tem qualidade de vida, a vida dela, ela está totalmente destruída emocionalmente. Então, eu estou falando nesses casos assim que não há essa violência doméstica, mas que é simplesmente uma questão de posicionamento, uma questão de postura, é um desalinhamento de princípios e valores entre o casal, daquilo que realmente o casal quer, que precisa amadurecer. Então, nesse caso, eu estou falando nisso. Então, quando há um pensamento, alguma coisa que a gente começa a enxergar e não está de acordo com aquilo que a gente quer, é quando eu olho para os valores que eu escrevo e eu olho para esse quadro da visão da vida extraordinária, eu começo a pensar melhor, eu começo a trazer consciência, mas isso fere o meu valor? O que que é importante para mim? Família não é um princípio importante, não é um valor para mim. Eu quero que meus filhos cresçam com pai e mãe juntos. Vale a pena ainda? Vale a pena, porque a gente pode chegar a falar assim, vale ainda a pena lutar por esse casamento? Vale a pena? Por quê? Se eu olho, começo a pensar desse jeito, você começa a se fazer perguntas e vocês aguardam as suas próprias respostas, você merece ou não merece ter um casamento feliz? Aí você começa a responder, eu mereço ter um casamento feliz. O casamento feliz não é só para os outros. O casamento harmonioso não é só para as outras pessoas que eu vejo. Eu mereço ter um casamento feliz, eu mereço ter um casamento saudável, eu mereço ter um homem ao meu lado que seja responsável, que seja que tenha relacionamento com Deus, que seja íntegro, que seja provedor, que seja autorresponsável, que cresça, que seja mais maduro. Eu mereço, os meus filhos merecem e também as tuas gerações, os teus netos merecem. Os filhos dos teus filhos merecem, porque hoje nós olhamos aqui só a nossa vida, mas ela se torna uma base para o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Então, esse é um exemplo que eu dei aqui sobre também como mudar, por exemplo, esse painel aqui da vida extraordinária, por exemplo, assim, crescimento financeiro é importante? Sim, é importante ter um crescimento financeiro. É importante que a gente tenha uma vida financeira boa, que a gente consiga, sim, pagar as nossas contas, que a gente consiga poder ter direito a um plano de saúde, ou ter condições de pagar médicos particulares para cuidar da nossa saúde. É importante sim ter um crescimento financeiro, sim, para que a gente tenha as nossas contas em dias, que a gente possa também usar esse recurso para um pouco de lazer em família, seja numa viagem, seja num passeio. É importante sim ter alimento, uma alimentação mais saudável, porque preserva o nosso corpo, praticar atividade física, porque nos dá longevidade de dias. Ter prazer também, né, no relacionamento conjugal, no marido e mulher, ter momentos de intimidade com qualidade, sexo com qualidade, poder ter momento a sós juntos com qualidade, ter o seu momento de interação com Deus, que é onde você tem o seu momento de leitura da palavra, onde você se sente mais plena, onde você sente a presença do Espírito ali com você, a presença de Deus, onde você cresce e começa a ter sabedoria, começa a receber sabedoria do alto. Você percebe que a sua vida está diferente porque o teu relacionamento com Deus é um relacionamento com qualidade. Por exemplo, aqui nessa foto tem a menina com um sorriso aqui segurando um aparelhozinho. É importante para você ter um acompanhamento com um dentista, cuidar da tua saúde bucal, fazer uma limpeza nos dentes. É preciso fazer correção, usar o aparelho. É importante para você estar cheia da presença de Deus, receber a armadura de Deus que nós conhecemos, que é a salvação, a fé, a verdade, o evangelho, o escudo da fé, né? A palavra dele, que é a verdade, é como nós estivéssemos revestidos dessa armadura de Deus nas nossas vidas. Ter uma poupança, né? Ter uma conta bancária com um dinheiro lá bom, que supra as tuas necessidades, que você possa poupar dinheiro não para dias difíceis. Muitas vezes nós usamos essa expressão, precisamos guardar dinheiro para dias difíceis. Não, a gente pode começar a mudar esse tipo de linguagem. Eu guardo dinheiro para que eu possa usufruir com a minha família num tempo oportuno. Eu vou guardando dinheiro,
eu vou fazendo multiplicar esse dinheiro aqui, se refere muito à parábola dos talentos, né? Eu te dou esse talento aqui, o talento pode se referir ao dinheiro aqui. O que que você faz com esse dinheiro? Você consegue multiplicar, você consegue guardar, você consegue investir, para que você possa investir, seja investir numa faculdade do seu filho, seja comprar um carro novo também, seja reformar sua casa, seja, mas que seja algo que você seja importante para você, mas que você possa ter lá ali na sua conta bancária um valor que não vai te faltar. Sim. Porque é muito difícil a gente passar por um momento de finanças muito apertadas, porque sempre falta em alguma coisa, a gente não consegue suprir as necessidades, né? Então isso gera frustração também na gente. É uma viagem, né? Você tem vontade de conhecer uma cidade, um país, então você, quando for pesquisar essas imagens no Google, que sejam tipo essas imagens de algo que você olhe para aquela imagem, você tem esse sentimento de ser isso que eu quero. Eu quero estar aí, eu quero alcançar aqui. Aqui, por exemplo, tem aqui família feliz, né? Todo mundo quer uma família feliz e nós merecemos ter uma família feliz. Eu vejo muito assim a Jeremias 29:11 que diz: eu tenho planos de paz, tenho planos para vocês de paz e não de mal, para vos dar aquilo que vocês desejam também. É plano de Deus que a família seja feliz. A família foi criada por ele, então é importante. Ele tem esse desejo que todas as famílias sejam felizes, mas aqui também tem a nossa parte da gente construir isso dentro da nossa própria casa. Se você tem o sonho, eu e minha casa servimos ao Senhor com alegria, mas que você comece a olhar para essa visão e não esmoreça quando as coisas não estiverem como você gostaria que estivesse, mas que a esperança cresça dentro do seu coração, sabendo que aquele que opera todas as coisas, ele está operando, ele não terminou, e a obra que ele começou, ele vai terminar. Um diploma, seja uma especialização, um mestrado, um doutorado, a faculdade dos seus filhos, um carro novo. Quem não deseja ter um carro novo, né? Um carro melhor, um carro dos seus sonhos, né? Podemos sim gerar esses sonhos. Uhum. Quando a gente olha para essas coisas, essas metas e os nossos objetivos, a gente olha também se ela é mensurável, eu consigo medir isso, eu consigo traçar atitudes diárias que me levem para esse lugar que eu quero conquistar. Ela é ecológica, ela não fere meus princípios, mas ela envolve a família, e se esse tipo de desejo acontecer na minha vida, se eu alcançar essa meta, minha família ainda vai estar comigo, eu ainda vou ter ainda meu lado de meus filhos, meu marido, eu ainda vou ter saúde, então ela não fere nem os meus valores de vida, nem as pessoas que estão ao meu redor. Então tudo isso a gente começa a medir realmente nas minhas metas, nas metas que nós queremos alcançar e nos nossos objetivos, que elas estejam de acordo com os nossos valores, aquilo que a gente preza. Não é errado a gente planejar, é errado a gente planejar e ir fazendo de qualquer jeito, querendo dizer eu mereço, eu quero ser feliz, mas quando a gente olha para trás, vem só o rastro da destruição. Tem uma história de um alpinista que ele se dedicava muito porque ele queria subir o Everest. Então ele acordava todos os dias cedo, ele acordava todo dia cedo, ele treinava duas, três vezes no dia. Ele fazia levantamento de peso para ter resistência, ele tinha uma alimentação diferente, ele praticava natação, ele praticava corridas carregando malas pesadas, porque para subir o Everest ele tinha que ter uma resistência para subir a montanha, até mesmo lá porque é frio. Então ele tinha esse objetivo em mente porque ele queria subir as montanhas do Everest. E ele dedicou tanto tempo para isso, tanto tempo para isso, tanto tempo para isso, investiu o tempo dele, investiu a saúde dele, ele investiu o dinheiro dele. E isso ele foi se distanciando da família dele, ele tinha uma família, tinha uma esposa, tinha filhos. E quando ele, mas ele estava com esse foco, ele estava com isso na mente e ele conseguiu ir para o Everest, conseguiu realizar esse sonho, ele conseguiu ir, mas quando ele desceu a montanha, quando ele tomou a consciência, ele percebeu que ele não tinha mais saúde, ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais família, ele tinha subido a montanha errada. Então, quando nós temos os nossos valores bem definidos,
isso nos ajuda a tomarmos as decisões corretas para que a gente não suba a montanha errada e deixe, quando a gente olha para trás, só veja o rastro de destruição. Você consegue perceber-me que como isso é importante para que isso também gere fé no teu coração ao longo, porque a gente não tem a certeza do que vai acontecer conosco durante o ano, mas quando desafios aparecerem na nossa frente, quando as coisas não saírem tal qual como a gente imaginou, mas que a gente pode parar, pode pensar e pode reavaliar, ver uma nova rota, avaliar a estrutura e a gente consegue superar os desafios e ir caminhando. Então, essa é a ideia. E quando eu falo de ano bíblico, de ano de oração, eu costumo. Hoje eu tenho essa planilha pronta aqui, hoje eu tenho essa planilha mais organizada. Por que que eu pedi para vocês anotarem realmente no papel? Porque é importante vocês escreverem, vocês aprenderem a escrever no papel, a estar visualizando. Porque muitas vezes a gente olha algo bonito, é muito fácil, mas eu preciso também aprender, ter esse conhecimento dentro de mim, porque você também pode ensinar outros. E também muitas vezes é muito fácil a gente encontrar algo pronto, que a gente não se deu o trabalho de pesquisar e procurar, mas que quando eu me dedico tempo para pesquisar as referências bíblicas, e hoje para nós está muito fácil, porque eu posso pesquisar referências bíblicas na internet, jogar no Google. Nosso o Google hoje é o nosso maior aliado. Versículos bíblicos sobre casamento. Vai aparecer lá. Tem um site aqui que eu uso bastante, que é, deixa eu só colocar aqui, versículos sobre prosperidade, por exemplo. Aí tem o site que é biblia1.com. Então ali, quando eu digito alguma coisa, vem um monte de versículos bíblicos referentes à prosperidade, né? Não só a prosperidade financeira, mas que a gente entende o que é prosperidade, a prosperidade no lar, na nossa saúde, na nossa convivência conjugal, com os filhos. Se eu pesquiso versículos sobre saúde, ele vai me trazer versículos que falem de saúde, que eu sou templo do Espírito Santo, vai falar versículos sobre alimentação. Se eu pesquiso ali versículos sobre filhos, sobre fé, sobre motivação, nós temos essa facilidade hoje que antigamente nós não tínhamos. A gente tinha que realmente ler a Bíblia, grifar e ainda tinha que anotar se eu quisesse realmente encontrar, porque até que a gente fosse encontrar a Bíblia, a gente tinha que estar olhando ali pouquinho em pouquinho, ou então olhar cada grifada que a gente deu ali de canetinha colorida até a gente encontrar o versículo que a gente estava procurando. Então, isso é importante. Você conseguiu me separar os teus versículos de janeiro a dezembro? Eu ainda estou fazendo, mas eu já Certo. concluí 80%. Certo. Então você vai continuar. Você pegou o seu caderno, colocou lá mês de janeiro. Aí você escreve só as referências. E você vai fazer isso de janeiro a dezembro. E depois você pode escrever nas folhas seguintes do seu caderno, você vai realmente colocar lá mês de janeiro e vai transcrever esses versículos. Se você tiver criatividade e, por exemplo, comprar uma cartolina e você puder colocar esses versículos escritos colados na cartolina, ou então você quiser fazer digitado no Word, eu não sei o que que você usa, mas você pode escrever no Word, fazer o quadradinho todo bonitinho, depois imprimir, recortar e colocar na cartolina, colocando em forma de cartaz. Cada mês do ano com aqueles versículos aí, colocar no teu quarto. Por que colocar no teu quarto? Porque essas palavras, elas têm que estar na tua visão. Lá em Abacuque 3, 2 a 3 diz que a gente tem que escrever, porque até quando a gente passa correndo, a gente veja elas. Então, esses versículos que você se deu o trabalho, que você se permitiu para procurar cada um deles, você vai estar ali, você vai ler o que está aqui, o que eu coloquei aqui. Então, aquele versículo vai te trazer fé, vai te trazer esperança, vai te fortalecer. E você declara com a sua boca mesmo, todos os dias, porque quando a gente
fala com a nossa boca, a gente está emitindo o decreto, não nosso, mas o decreto que está escrito na palavra do Senhor. E lá, e tenha certeza que Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lá em Isaías ele deixou escrito que aquilo que você fala, aquilo que a minha palavra não volta para mim vazia. Eu estou falando a palavra dele, não estou falando a minha palavra. Mas ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela está sendo declarada, para o qual ela está sendo proferida. E no seu ano de oração, o que, que você vai fazer? Eu pedi para você escrever de como estava a sua vida e como é que você quer que você deseje que ela fique. Por exemplo, se você tem um problema em relação ao conjugal, ao seu relacionamento conjugal, o que, que você olha dentro do seu relacionamento conjugal e gostaria que ele estivesse bom? Qual é o ideal para você? Qual é que é o casamento dos sonhos para você? Então, baseado nisso, você vai procurar versículos que sustentem esse teu desejo, que sustentem esse teu pedido. E quando você for orar em relação ao seu casamento, você vai estar falando com o Senhor: Senhor, tua palavra diz, está escrito. Então você começa a construir ali, fortalecendo dentro de você a convicção de que quando a hora certa chegar, quando a gente entrar no cronos de Deus, a visão que a gente tem alimentado, a visão que a gente tem proferido vai acontecer. E quando eu falo de objetivos e metas, um exemplo, meu objetivo. Eu tenho meu objetivo de ter uma vida mais saudável. Esse é meu objetivo. E a minha meta? Eu tenho a minha meta até o dia 12 de novembro, eu estar pesando 57 quilos, ter o corpo mais torneado e ter 19% de gordura corporal. Essa é a minha meta. E nessa minha meta, quais são as atitudes? Aí eu vou colocar as minhas ações, as minhas atitudes. O que que eu vou fazer para que durante o ano todinho de 2022, até chegar a data, meta tem que ter data. Porque o nosso cérebro entende e ele vai mover dentro da gente a estrutura psíquica e emocional para que a gente não desista e a gente vá na direção das nossas metas. Quando eu não coloco data, qualquer dia serve, mas quando é qualquer esse dia vai chegar? Muitas vezes nós falamos assim aquela linguagem, um dia, se Deus quiser. E quando é esse um dia? Quando é que é este um dia? Mas se eu colocar uma data, e mesmo que nessa data que eu predeterminei, que eu vinha orando, que eu vinha declarando, não aconteça tal qual como eu imaginava, mas eu vou olhar para trás e dizer, digamos, eu tenho que pesar 55 quilos. Um exemplo aqui. Mas que no dia 12 de novembro eu me pese, eu esteja lá, mas eu esteja pesando, eu esteja lá com 60 quilos. Não era a meta, o meu objetivo que eu tinha conseguido, mas quantos quilos para trás, de 83 para 60, eu conquistei? Então, eu vou celebrar, porque eu vou conquistar, porque eu não desisti, eu vou continuar. E os outros quilos que faltam para eu perder, eu vou colocar uma nova data, e ali eu vou gerar um novo empenho para que eu finalmente chegue naquele objetivo que eu quero para a minha vida. Então, muitas vezes, por isso que a palavra diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Porque a gente vai caminhando, vai conquistando, por mais que não seja como a gente imaginava, ou eu não conquiste aquilo na data que eu predeterminei, que eu determinei que acontecesse, mas eu posso olhar para trás e olhar com gratidão, porque eu percorri um caminho. Eu percorri um caminho, eu fui construindo, eu tive atitudes diferentes, eu fui construindo, eu fui tomando rumos diferentes, eu fiz coisas que eu não era acostumada a fazer, mas que me geraram resultado, e foi um resultado bom. Não foi ainda o que eu gostaria, mas eu vou ser feliz e grata a Deus, celebrar isso. O importante é a gente celebrar, sabe por quê? Eu lembro que o pastor René ele fala assim: se você não celebra, se você não festeja,
as suas pequenas conquistas, você não tem direito a grandes vitórias, a grandes coisas. Se você não celebra nem as pequenas. E a palavra de Deus mesmo diz que seja fiel, seja feliz naquilo que você já tem, já conquistou, e depois você vai ir sobre o muito. Seja fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. E essa palavra ela é real. Em tudo dai graça. Então tem que ser grato em tudo. Tem que ser grato em tudo que Deus faz, em tudo que Deus me ajuda, em tudo que Deus me fortalece, porque a gente está construindo. E isso vai gerando experiências na nossa vida, isso vai fortalecendo a nossa vida e vai nos levando também à maturidade, ao crescimento, à nossa maturidade, né, de vida. Então é importante eu definir esses objetivos, né? Você vai pegar ali da lista dos sonhos que você fez, você vai colocar no papel e você vai começar a definir os objetivos e as suas metas. E para cada uma dessas metas você vai escrever de forma positiva. Qual o exemplo que eu dei agora do emagrecimento? Então, eu quero, por exemplo, no casamento, eu quero que o meu marido seja autorresponsável, que o meu marido tenha um relacionamento com Deus, que ele seja um homem de fé, que ele tenha compromisso com Deus e sua palavra, que ele seja um homem ativo na fé, que ele assuma o posicionamento dele espiritual dentro do nosso lar, como sacerdote do nosso lar, como aquele que realmente mostra com a vida e com o exemplo dele a vida cristã no lar, que ele assuma o seu posicionamento, que foi o que Deus colocou ele para ser, que ele seja um ótimo provedor. Se hoje isso não é verdade, mas eu vou colocar isso e vou também ter mudanças nas minhas atitudes e eu vou continuar orando, vou continuar apresentando a Deus para que essa meta aconteça. E eu vou continuar declarando as minhas palavras de fé. O que é declaração de fé? É você repetir essa declaração, como no exemplo que eu te dei aqui, que essa fé, de tanto você, essa palavra, esse texto, de tanto você declarar, ela vai se tornar verdade dentro de você. E o que Hebreus 11 diz? Que a fé, ela é a certeza das coisas que você não vê, mas que você tem a convicção, a plena convicção, sem duvidar, que ela vai acontecer. Então você está chamando a existência, você está fortalecendo dentro do teu coração, dentro de você, algo que não é, mas que você já declara e acredita que é. E tem isso daí, isso daí é física quântica. Para ver como é que Deus é lindo. E quando a gente tem a plena convicção, a certeza, diz a fé, a certeza das coisas que não se veem, mas você tem a certeza de que vai acontecer, aconteceu. Por quê? Porque você não duvida, não há nenhuma dúvida dentro de você. E a palavra também diz que muitas vezes a gente não recebe os nossos pedidos, não recebe a resposta das nossas orações, primeiro porque a gente titubeia entre dois pensamentos, a gente duvida e a gente pede errado. A gente pede errado. O reverendo Paul Yong-Cho, ele ensina que a gente tem que colocar detalhes daquilo que a gente ora, daquilo que a gente está pedindo, daquilo que a gente realmente deseja. Eu quero um carro ponto da marca Fiat, eu quero um carro na cor vermelha, eu quero um carro que ele tenha direção hidráulica e direção eletrônica, que ele seja completo. Eu quero o carro que seja, no caso ele só tem a gasolina, um carro a gasolina, e eu quero pagar ele à vista. Isso é algo bem específico. Tá aqui. Então eu vou continuar regando isso dentro de mim, porque Deus ele é especialista em abrir portas que a gente nem sequer imagina e que se cumpre na nossa vida, que Deus faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensando, segundo o seu poder que opera dentro de nós. Porque eu estou regando o tempo todo com palavras positivas, com palavras de fé, fortalecendo, mantendo ele fala, mantendo a sua confissão, mantendo a sua confissão de fé. Por mais que as circunstâncias sejam opostas, mas eu mantenho a minha confissão de fé. E ele diz que se a gente não desfalecer, a gente vai receber. Esse é o grande desafio.
da gente manter a nossa confissão de fé. E ele fala também, me fugiu agora a memória, eu ia falar uma coisa, me fugiu. Mas isso é mais a parte central que eu queria falar, que é a gente mantém a nossa confissão de fé. Por quê? Muitas vezes, quando nós estamos orando, nós oramos, entregamos para Deus, mas a nossa linguagem vai quebrando tudo aquilo que a gente orou diante do Senhor. Ela vai desfazendo toda aquele nossa, né, aquela oração que nós colocamos diante de Deus. Muitas vezes são as nossas atitudes, muitas vezes são a nossa linguagem, a gente começa a murmurar, a gente começa a falar, isso aí não vai dar certo mesmo não, e eu acabei de pedir de Deus que, Deus, eu creio que tu vai abrir as portas para mim, que tu tem um plano de paz, um plano de prosperidade para minha vida, e depois com a minha boca tu dizendo, isso daí não vai dar certo não, isso aí não muda, isso aí nunca vai mudar. Você está entrando em conflito com a sua própria atitude, com aquilo que você está orando. Como é que Deus vai te responder uma coisa se você está em conflito? Se você está conflitando, isso é um exercício diário para a nossa mente e não é fácil, mas a gente tem que ter a decisão e a certeza de que a gente tem que fazer aquilo que é certo. Ninguém é perfeito, ninguém faz tudo perfeito. Tem momentos da nossa vida, sim, que a gente tem uma atitude ruim, mas a gente tem que caminhar, tem que continuar caminhando para que a maior parte das nossas atitudes sejam mais acertadas. Isso é a nossa construção diária, então isso é a nossa construção diária. Então, toda vez que você tiver um desejo, você vai colocar essas metas diante de Deus e vai começar a fazer declarações de fé. E também para cada área da sua vida, como eu dei aqui no exemplo na live, você vai escrever a sua missão de vida para cada área da sua vida, aquilo que você quer conquistar, aquilo que você quer realmente ser realizado. Por quê? A Joyce Meyer, ela fala de declarações de fé, de você estar fazendo a sua lista de confissão, e que Deus instruiu ela num período que ela não via nada de bom acontecer na vida dela. Deus falou para ela assim: você não está reclamando, mas também você não está declarando algo novo que aconteça na sua vida. Então você pode pegar versículos bíblicos e a partir desses versículos bíblicos você começar a construir as suas declarações de fé, reescrever essas frases na primeira pessoa ou na segunda pessoa, por quem você estiver orando. Um exemplo aqui, num pilar conjugal, em relação ao cônjuge. Com meu cônjuge, você coloca o nome dele, vivo um casamento, um relacionamento exemplar, com muito amor, respeito e carinho. Nosso relacionamento melhora a cada dia, satisfaça as necessidades dele na proporção e na forma, com bastante intensidade, que ele precisa para termos uma vida feliz, harmônica e plena. Existe entre nós cumplicidade, admiração, muito respeito e confiança. A paciência e a flexibilidade se manifestam a cada dia e o nosso amor sempre cresce. A qualidade do nosso relacionamento serve de exemplo e parâmetro para as pessoas e também aprendemos, ensinamos e orientamos a muitos casais. Acima de tudo, somos exemplo para os nossos filhos e familiares. Nossa vida sexual é ativa, gratificante e prazerosa. Temos um tratamento afetuoso e próximo. Enfim, nós somos felizes. Então, isso é uma missão de vida. Você está declarando, você está falando algo que você quer que se torne real na sua vida, se hoje isso não é verdade. Em relação aos filhos, como pai, sou um pai e uma mãe equilibrada, amorosa e dedicada. A educação que dou aos meus filhos os conduz para uma vida adulta equilibrada, feliz e plena, fazendo pessoas fortalecidas, física e emocionalmente, espiritualmente. Dou amor e limite na medida certa. Nós nos amamos e nos respeitamos. Somos uma família muito unida e feliz. Então, que é, meu filho? Então, isso a gente pode estar construindo. Então, essa missão de vida,
nesse estilo desse modelo, você pode pegar esse modelo, você pode procurar, pedir de Deus que Ele te dê algo no teu coração para que você possa escrever. Essas declarações, essas frases, você vai estar declarando ela todos os dias da sua vida, de manhã e à noite. Uma dica para ir mais além, você pode pegar um fundo musical, você pode pegar o seu fone de ouvido e gravar com o teu celular. E todas as noites antes de dormir você vai ouvir, mas só que você vai falar com entusiasmo. Você vai falar como se já tivesse acontecido. Você vai falar como sendo real. É uma experiência que eu tenho para contar aqui. Quando eu fiz essa primeira vez, a minha declaração foi tão sem sal porque o meu emocional não estava bem nesse dia, que depois eu me ouvindo, eu falei assim, ai, que coisa mais sem sal, nem eu acredito em mim mesmo declarando dessa forma. Porque o meu ânimo, a gente percebe se essa pessoa, a gente é irônico, né? Essa pessoa tá num ânimo que só a graça. E eu mesma me ouvindo ali, até eu apaguei de novo o áudio. Disse, não, eu preciso estar mais entusiasmado, eu preciso falar com mais convicção, para que gere a energia dentro de mim mesmo, me ouvindo. Nossa, eu estou empolgada. Porque isso faz a diferença para gente, isso faz a diferença no nosso dia a dia. Se a gente ficar alimentando a tristeza, mais triste a gente vai ficar. E mesmo diante das circunstâncias, a gente tem que alimentar as coisas alegres na nossa vida, porque é isso que nos leva a gente para cima. Tem momentos de luto? Tem. Quando eu estou passando por um luto, eu vivo um luto, mas eu coloco uma data para sair. E assim a gente vai, né? A gente vai construindo, vencendo os desafios a cada dia. Até aqui, Mi, tudo entendido? Sim, Tudo tudo entendido. entendido. Então, E anotado. isso. Então você vai construir isso, você vai escrevendo isso. E eu quero ver depois aí os teus objetivos e as tuas metas todas montadas. Eu quero ver, faz as tuas declarações de fé, que sejam ao longo do ano, você vai poder escrever mais declarações de fé. Você vai poder escrever aquilo que alimenta a tua fé e continua declarando. Tem um exemplo que diz que o Paulo Vieira fala que quando ele estava passando por um momento de dificuldade no casamento dele, que quase ele e a esposa dele também vieram a se separar e passar por um divórcio, ele falou que quando ele estava treinando e estava subindo as montanhas do Everest, ele ia fazendo as declarações de fé dele, que ele entendia, assim, eu vou continuar falando, porque uma hora isso aí vai voltar para mim. E hoje, quem vê ele com a esposa dele, a gente percebe que há um relacionamento harmonioso, que há um relacionamento de cumplicidade, há um relacionamento de respeito, de amor. No entanto, que ele pediu ela novamente em casamento e eles renovaram a aliança de casamento. E a gente consegue perceber ali neles que há sim alegria em família, felicidade em família. Então, se ele conquistou, se ele pôde, eu e você também podemos e também nós conseguimos. Isso é para a gente também, isso é para nós. Nós merecemos, porque o que nós estamos querendo, um desejo do nosso coração que nós estamos querendo, não fere um princípio de Deus, porque Deus é família. Deus tem planos de ter uma família harmoniosa, de ter um casamento feliz, de ter filhos saudáveis, de ter filhos felizes. Então, esse tipo de desejo, é um desejo do nosso coração, não fere nem um pouco os princípios de Deus. E se não fere os princípios de Deus, está de acordo e na linha com a palavra dele, ele não vai se fazer cumprir? Tudo tem um tempo, tudo tem um caminho. E à medida que a gente vai amadurecendo, vai se aperfeiçoando, ele vai liberando, ele vai fazendo ao nosso favor. É nisso que eu creio, é isso que eu acredito. E eu tenho hoje a convicção de que ele realmente faz, mas a gente também faz a nossa parte. A gente precisa ter os nossos planos, a gente precisa ter os nossos objetivos, a gente precisa ter as nossas metas e o nosso plano de ação. Qual é o nosso plano de ação? São as pequenas atitudes diárias que vão me levar a alcançar a minha meta e o meu objetivo. Entendeu? E esse plano de oração que eu te falo, deixa na vista. Deixa no teu quarto, porque você vai passar por ele e você vai estar declarando aquelas palavras sobre teu ano.
E quando a gente declara a palavra de Deus sobre nossa vida, é impossível. É impossível que o Senhor não libere as janelas dos céus na nossa vida e derrame as suas bênçãos. Porque lá em Efésios ele diz que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes. Ele já derramou a bênção sobre nós. Então vai acontecer. Eu preciso crer, crer sem duvidar. Eu preciso crer sem duvidar. Então, sobre construir o ano bíblico, a gente tem que manter a nossa confissão de fé. E eu lembro que a minha mentora espiritual, ela dizia assim, pessoas vão perguntar de você como é que está a sua família, ou como é que está seu casamento. Você vai dizer, está tudo bem. Deus está no controle de todas as coisas e Deus está trabalhando. Aí ela falou até assim, porque pessoas sim são curiosas e querem saber. Mas para a pessoa certa, que é o seu líder, que é aquela pessoa que está com você caminhando, que está ali comprometida com você, com seu crescimento, com a mudança na sua casa, com a transformação que Deus está fazendo na sua vida, você pode abrir para ela o seu coração se nada estiver bem. Porque você está caminhando com uma pessoa que tem o mesmo sonho que você. E que ela está sonhando junto com você e tá te cobrindo, tá orando com você, tá gerando junto com você esse sonho para que isso venha a ser realidade. Mas para aquelas pessoas que só te conhecem de longe, ou só te conhecem de vista, ou só te veem, ou sabem mais ou menos quem é você, mas não conhece a realidade da tua casa, não caminha com você, não sonha com você, não tem os mesmos objetivos que você vai dizer: tá tudo bem, Deus está trabalhando. Até porque a gente não tem que dar satisfação para os outros do que acontece na nossa casa. Mas com aquelas pessoas que realmente têm a aliança conosco, que estão ali, que isso é representado na forma de um líder, de um mentor espiritual, para eles, sim, você pode falar e abrir o verbo para que, falando para eles, fala assim, qual é a frase? Se expondo para ele, expondo a situação, vai vir a cura. Mas você está se expondo para alguém que tem aliança e compromisso contigo. Você não está se expondo para qualquer pessoa. Até mesmo eu aprendi, e o pastor René também sempre ensina, que tem pessoas que não querem que coisas boas acontecem na nossa vida. E a gente não sabe muitas vezes quem são essas pessoas. Mas tem pessoas que não olham, sentem inveja, isso é real, sentem inveja da gente. Ou acham, ficam até felizes às vezes pelas situações difíceis que a gente passa, porque de certa forma não gostam da gente, a gente talvez não tenha feito nenhum motivo para ela, mas simplesmente tem esse sentimento de não gostar. Ah, eu não gosto dela. Então a gente só abre o coração para as pessoas certas. Aquelas que realmente caminham junto com a gente. E que tem as palavras certas na hora certa. E que realmente vem palavras de conselho e vem palavras sábias que vêm do alto. Agora, com os outros, a gente fala, tá tudo bem. Ou então, às vezes, a gente nem fala, Deus está trabalhando. E a gente só mostra o resultado de vida para essas pessoas. E elas vão ter que reconhecer as grandes coisas que Deus fez na nossa vida. Amém? O nome disso é amizade. Você não pode abrir sua vida para pessoas que não partilham da mesma visão que você tem. Dentro de um relacionamento com Deus, dentro de um relacionamento com o filho, dentro de um relacionamento com seu esposo, a gente só abre realmente com quem nós partilhamos um sentimento de amizade, Ita. E isso tudo que você falou é muito verdadeiro, né? A pessoa tem que ter a mesma visão, inclusive pensamentos de fé,
para ter as palavras certas vindo da palavra de Deus, né? Dentro, alinhado com a palavra de Deus, e uma aliança de compromisso com você dentro de amizade. Isso foi muito profundo, tudo isso que você falou. Muito obrigada por compartilhar comigo. Eu tenho compartilhado aquilo que eu aprendi, né? Aprendi com as pessoas certas. Eu sou muito grata a Deus pelas pessoas certas que Ele colocou na minha vida e que puderam gerar dentro de mim princípios, princípios que eu posso também hoje ensinar para os outros, que é o que a palavra diz, né? Que é a gente fazer discípulos para a gente ensinar os princípios, para a gente ajudar na caminhada cristã, né? Esse é meu papel hoje. Isso eu gosto de fazer, é um dom. Eu acredito que é um dom que Deus me deu e eu quero fazer esse dom com maestria. E eu agradeço a você pelo seu tempo de compartilhar, de estar aqui com você aprendendo. Eu digo sempre para você em off, mas hoje eu vou deixar registrado. Né? Eu aprendo muito com você, você tem muita sabedoria, muito conhecimento, muita bagagem, né, e muita vontade de ajudar outras pessoas. Eu tenho gratidão a Deus pela sua vida. Obrigada, Mi, pelas palavras. E uma coisa também eu quero que você faça é uma profecia, uma autoprofecia na sua vida e na vida da sua família. Eu vou te dar um exemplo aqui. Assim, eu profetizo que 2022 será o melhor ano da minha vida até então. Eu profetizo que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênçãos sem medidas na minha vida. Vai abrir bênçãos de prosperidade, de riquezas. Riquezas aqui eu aprendi com Ben Israel, que a palavra riqueza, ela não é uma palavra má. Mas riqueza significa liberdade. A liberdade que essa palavra riqueza me dá na minha vida de eu poder escolher se eu vou querer comprar uma coisa ou se eu não vou querer comprar, se eu vou fazer algo que realmente eu gosto ou não. A riqueza, no caso a prosperidade financeira, ela te dá essa liberdade de escolha. E é diferente de você não fazer aquilo que você gostaria de fazer pela falta dela. Então, para mim, depois que eu também comecei a entender essa palavra riqueza, ela criou-se para mim um novo significado, que riqueza, ela me dá um poder de escolha, ela me dá uma certa liberdade. Então, o que eu posso falar, eu profetizo que riquezas irão cair do céu sobre a minha vida, chuva de bênçãos. Eu profetizo que a minha maior riqueza é a minha família, com harmonia, com paz, com saúde, felicidade. Eu profetizo que eu vou viver um relacionamento de amor, de respeito, de harmonia. Eu profetizo que no meu negócio, no meu trabalho, eu vou ter um crescimento ininterrupto e um crescimento exponencial por 7 anos consecutivos. Aí você está profetizando realmente que outros anos serão assim também. Eu profetizo disciplina, foco para que eu cuide de mim, que realmente eu faça o que é bom e importante para a minha vida. Eu profetizo que os meus filhos serão conhecidos como filhos da luz, filhos do amor, filhos de Deus. Eu profetizo que todas as promessas de Deus irão se cumprir na minha vida. E eu profetizo que Deus vai fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço, além daquilo que eu sequer consegui imaginar, mas porque Ele faz muito mais além. Ele é um Deus de milagres e Ele é um Deus extraordinário. Então você escreve essa profecia e declara ela todos os dias. E no final do ano, ou daqui a 6 meses, você vai compartilhar comigo o que essas declarações, o que as declarações dos versículos bíblicos operou dentro de você, primeiramente. E depois, se você tiver testemunhos das coisas que o Senhor fez na sua vida também, você vai compartilhar. Ok. Então, Anotado. O que eu compartilhei aqui com você como eu aprendi, que a minha mentora espiritual me ensinou a fazer, num ano de grande dificuldade que eu estava passando, que era uma crise no casamento.
e que eu continuei fazendo durante alguns anos, mas que acontece na vida de qualquer cristão, acontece na jornada cristã, na caminhada cristã. Muitas vezes a gente passa por um esfriamento, a gente esfria com algumas coisas, e a gente precisa de um renovo do Senhor, um despertar espiritual. O esfriamento não é que você esteja no mundo, não é, é diferente daquele que saiu da presença, né? Sim. E na linguagem que usam muito se desviou. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas simplesmente deixou de estar na presença do Senhor. Ele decidiu não Saiu do estar, caminho. saiu do caminho, não Saiu do quis mais caminho. caminhar no caminho, não quis continuar no É, caminho. porque o desvio, você sai da rota. Você tem uma rota, tem um caminho, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e você sai dali, você escolhe fazer aquilo que agrada a você, não aquilo que agrada ao Senhor. Então, o desvio é isso. Então, se você permanece no caminho, você não está desviada, né? Então, o mundo tende a dizer assim, depende, assim, o desvio é sair da rota, é sair do caminho. É que no caso, muitas vezes falam desviar, eu não gosto de usar essa palavra, mas é As aquela pessoas usam pessoa para que... aquilo que você está fazendo de errado no mundão. Você voltou a viver aquilo que é no mundo. E às vezes a pessoa desvia do caminho porque há um desconectar, né? Um Você se esfriamento. Você deixa de desconectou, você fazer teve um coisas. esfriamento, você Né? já não Você não ora lê, você mais não está com lendo, tanta você não está lendo intensidade, isso. você já não tem um relacionamento como era antes. Você entende que tem Deus, que você precisa buscar o Senhor, mas que você não, nesse momento, você não está fazendo como deveria, né? Então, assim, é um esfriamento. Você esfria porque você não continua alimentando aquilo diariamente. Ou a oração, leitura da palavra, meditação, E né? tem um Colocando em prática. momento, isso, e tem um momento que o Senhor ele começa a colocar isso dentro do teu coração e você começa a sentir esse despertamento. Quando você começa a ter esse sentimento, que ele começa a colocar para você volta à prática das velhas obras, te lembra da onde tu deixaste, de onde tu caiu, De que onde foi, caíste? te lembra de onde tu caíste, mas esse cair aqui é que você deixou de ter aquela comunhão com Deus, de acreditar nas promessas, na palavra, de fazer aquelas coisas que você fazia no primeiro amor. Então, isso, ele começa a acender de novo, o Senhor mesmo, para você ver que ele não desiste de nós, ele começa a te acender essas coisas no teu coração, e esse é o melhor momento para você voltar à prática das velhas obras, dos velhos princípios, porque ele quer fazer algo novo, ele quer sim, ele está gerando isso porque ele quer trazer o renovo, ele quer trazer de novo o avivamento dentro de você. Então, Sim. E quando você desperta, tudo desperta, a família desperta, quando você ora, você medita, você faz a sua parte com Deus, então as outras coisas, a palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só que lá em todas essas coisas o quê? Aí lá em cima, Mateus fala, né, quais são as outras coisas que são acrescentadas. Então, é permanecer no caminho. Né? A questão do desvio que o mundo fala, que às vezes as pessoas, né, no modo crentez, dizer, fulano se desviou. Ele diz quando a pessoa volta a viver no mundo mesmo, e na verdade não é. A questão de você desviar é sair realmente do caminho. E às vezes você pode estar dentro da igreja, às vezes você pode estar indo, né, cumprir, bater ponto e cumprir tabela, e simplesmente não está fazendo nada, né? Está ali de corpo presente. Então, você continuar no caminho, que é Jesus, você tem que ter muita disciplina e levar com muita constância, ter disciplina e praticar, né? isso. Então, não é só Então, ir para o então, mundão. isso. Então, em relação às metas, os teus objetivos, os teus planos para 2022, de como você fazer as suas declarações de fé, isso que eu chamo de declaração de fé, a tua lista de confissão, porque você vai estar fazendo essa confissão diária. Ficou entendido? Sim, ficou entendido. Certo.
Já tem um Então, caderno, já tem um material isso, separado, isso. impresso. Depois eu vou preparar o material em PDF, eu vou encaminhar para que também Ok. seja de auxílio, para eu estar construindo isso, para eu estar te ajudando nesse desenvolvimento. E depois eu quero ver. Ok. E se você postar A na gente internet, marca um me café. marca, A gente marca um café aqui em Isso, Manaus e a gente vai conversar sobre isso e eu posso mostrar para você. certo. Então, obrigada. Foi um prazer hoje estar Por aqui nada, com amiga. você. A gente vai estar encerrando. E amanhã eu vou tirar mais algumas dúvidas, a gente se reúne no mesmo horário e aquilo que ficou, que precisa ajustar, a gente vai conversando, a gente Aham. vai recapitulando algumas coisas e eu te espero amanhã. E eu Bate um quero print aí. convidar quem não veio para a mentoria da Ita, que possa vir aprender aqui junto com essa amiga querida, os ensinamentos que ela tem a compartilhar sobre a palavra de Deus, sobre o que ela vem aprendendo ao longo da vida dela. E vem você também. Vamos tirar um print. Tu tira um print primeiro, eu fazendo coraçãozinho, eu tiro um depois de você, tá bom? Porque não dá pra gente tirar. Assim não dá para as duas. Isso, Eu faz não sei aí, nem eu fazer tiro um coração. print. Ô, Jesus, me ensina Assim, a fazer amiga, ó, coração fecha aí, ó. aqui, ó. É. Vai, amiga. Aí, acho que é assim. Tirei isso. Aí agora eu tiro o print teu aqui. Isso. Já tirei aqui o print. Agora aqui, ó, vai juntar o coraçãozinho agora aqui, bem na tela, aqui no cantinho. Joga para cá. Mais para cá, amiga. Eu vou aprender a fazer o coração. Junta bem no cantinho da tela. Tá vendo a minha tela? Aqui? Junta a tua mão bem no cantinho. Aqui? Não, mais para cá. Não, pro outro lado, Ita. Isso, vai. Aqui, ó. Tô com a mãozinha bem aqui no cantinho da minha tela. Acho E que tu não vai junta o dar pra teu gente bem aqui, continuar a ó. fazer assim. Mas aí o importante é a intenção. Então, boa noite. Boa Obrigada. noite, querida. Amo E você. Fica com Deus. até logo, Mi. Tchau, até Tchau. amanhã, Ita.